Olá, pessoal do sexto semestre, sejam todos muito bem-vindos a esta nossa explicação clínica. Hoje vamos mergulhar num dos maiores e, convenhamos, mais frequentes desafios que a gente esbarra na prática pediátrica, o lactente sibilante. Sabe aquela dúvida que assombra todo o ambulatório e pronto-socorro? Afinal, quando é que essa sibilância recorrente é realmente asma? O nosso grande objetivo aqui é afiar aquele raciocínio diagnóstico e montar um plano de manejo certeiro, separando direitinho o que é só uma condição transitória daquilo que tem o risco altíssimo de virar asma lá na frente, na idade escolar. Bora lá? Nossa rota de hoje está bem direta. Vamos passar por sibilância e bronquiolite, fenótipos e índice preditivo, o diagnóstico fresquinho pelo GINA 2025, manejo terapêutico, os diagnósticos diferenciais que salvam vidas na prática e fechar com chave de ouro falando sobre comunicação e raciocínio clínico. Ponto 1. Sibilância recorrente e bronquiolite viral aguda. Vamos ancorar isso tudo no mundo real. Pense neste caso clínico super clássico, o paciente KGF. Aos 2 meses de vida, esse bebezinho interna com febre, tosse forte, muito esforço respiratório e aquele painel viral positivo para o vírus sincicial respiratório. Um quadro de livro, certo? Ele melhora, recebe alta e passa um mês inteiro super bem, zerado de sintomas. Mas aí, com 4 meses e meio, ele volta. 2 novos episódios de sibilância e tosse em um intervalo super curto. É exatamente nesse momento que a nossa luzinha amarela tem que acender. O primeiro evento definitivamente não foi o fim da história. Só para a gente alinhar o conceito base, a bronquiolite viral aguda, a famosa BVA, é exatamente isso. Uma obstrução viral aguda das vias aéreas inferiores, quase sempre precedida por uns 3 a 5 dias de nariz escorrendo e sintomas altos, que acaba descendo e causando taquipneia e sibilância. Mas aí entra a nossa grande pergunta socrática. Quando é que esse quadro agudo, que em tese era para ser passageiro, vira motivo de suspeita real? A chave de tudo está na recorrência e nos fatores de risco que vêm de carona. Ponto 2. Fenótipos e índice preditivo. Para a gente não sair carimbando todo o lactente que chia como asmático, é preciso dominar os fenótipos da primeira infância. E a melhor bússola para isso é o índice preditivo de asma, o famoso IPA. Pensa nele como um filtro sensacional. Ele tem critérios maiores que gritam atopia genética, tipo pais com asma ou dermatite atópica grave, e tem os critérios menores, tipo uma rinite alérgica, sibilância que aparece mesmo sem o bebê estar resfriado, eosinofilia acima de 4% ou alguma sensibilização alimentar. A regra de ouro no consultório é: para esse índice dar positivo e indicar um risco altíssimo de asma no futuro, o paciente precisa ter a sibilância recorrente associada a pelo menos um critério maior ou 2 critérios menores. Simples e super eficaz. Ponto 3. Diagnóstico e GINA 2025. Com o risco estratificado na cabeça, a gente avança para o diagnóstico formal. E para crianças menores de 5 anos, a nossa referência absoluta, o padrão ouro, é a atualização mais recente do GINA, a versão 2025. Nessa faixa etária não tem jeito. O diagnóstico é puramente clínico, no olho a olho, dependendo de uma história e um exame físico extremamente bem feitos. O box 10.1 do GINA 2025 resume isto de um jeito brilhante, em 3 pilares que não podem faltar nunca. Primeiro, episódios recorrentes de sibilância aguda. Tem que repetir. Segundo, ausência de causas alternativas prováveis, ou seja, exige uma anamnese de detetive. E o terceiro, que é o nosso grande pulo do gato na pediatria, a resposta clínica favorável e em tempo hábil ao tratamento para asma. Isso pode ser tanto aquela resposta rápida ao broncodilatador de curta ação ali na crise, quanto uma melhora fantástica na frequência e gravidade, depois de um teste terapêutico de 2 a 3 meses usando corticoide inalatório diário. Ponto 4. Manejo terapêutico na infância. Fechou o diagnóstico ou a suspeita clínica está forte demais? Bora para o manejo farmacológico. A pedra angular do tratamento preventivo aqui são os corticoides inalatórios, tipo a beclometasona, sempre respeitando a dose certinha para a idade. Se isso não segurar a onda e o controle for insuficiente, o próximo passo elegante é associar um antagonista de receptor de leucotrieno. Aliás, isso é uma maravilha se a criança tiver rinite alérgica junto. Dá até para considerar a adição de um LABA, um broncodilatador de longação, mas tem que olhar a idade da criança com uma lupa gigante. E um detalhe que salva vidas: antes de pensar em subir degrau de medicação, é mandatório checar a técnica da bombinha. Se a técnica está errada, a culpa não é do remédio. E claro, não podemos esquecer de afastar os alérgenos do ambiente. Ponto 5. Diagnósticos diferenciais na prática.
Agora, vamos ver como isso aparece na vida real. Porque o grande teste para a turma do sexto semestre não é só acertar o feijão com arroz, mas bater o olho e identificar as red flags, aquelas bandeiras vermelhas que pedem investigação especializada urgente. Pensem nessa armadilha clássica de prova e de ambulatório. Lactente apresenta tosse persistente, superprodutiva, secreção amarelo-esverdeada e episódios de febre. E aí vem o detalhe de ouro extrapulmonar. Fezes amolecidas, brilhantes, super mal cheirosas. Para completar, a história familiar relata o óbito de um irmãozinho com sintomas parecidos. Qual é o diagnóstico que está literalmente gritando na nossa cara aqui? Exatamente, fibrose cística. Essa combinação de secreção espessa purulenta com sinais claros de má absorção intestinal, a famosa esteatorreia nas fezes, descarta a asma comum na hora. Essas bandeiras vermelhas exigem exames superdirecionados. O teste do suor é o exame confirmatório essencial aqui. Nada de ficar pedindo painel de alergia que não vai levar a lugar nenhum neste contexto. Mais um teste rápido para o nosso raciocínio clínico. Lactente de 1 ano e 6 meses. Internou aos 8 meses com um quadro obstrutivo bem severo. O dado fundamental da história é este. Desde aquela bendita internação, a criança nunca, em nenhum momento, ficou livre dos sintomas. É um cansaço constante, um estridor leve e um esforço respiratório contínuo, mesmo sem estar resfriado. O que tem que vir à mente? A hipótese fortíssima tem que ser bronquiolite obliterante. O que diferencia ela da asma, de forma magistral, é justamente a falta de períodos assintomáticos. A asma, por definição, vai e volta, tem aquele caráter episódico. Já a bronquiolite obliterante deixa uma sequela estrutural crônica permanente. E a confirmação anatômica de toda essa suspeita clínica fica linda de ver numa tomografia de alta resolução. Quando a gente compara o momento da inspiração com o da expiração, aparece claramente um padrão de perfusão em mosaico com um baita aprisionamento aéreo na fase expiratória. É a correlação mais que perfeita entre aquela história clínica de obstrução contínua e o que realmente está acontecendo na estrutura do pulmão. E para fechar nossa rodada de diferenciais essenciais, imaginem atender um lactente que estia direto, mas a mãe relata um cansaço absurdo durante as mamadas. O bebê fica roxinho com crises de cianose e a curva de peso simplesmente parou no tempo. Para onde o raciocínio tem que correr imediatamente? Nesse cenário, é obrigatoriedade total afastar malformações congênitas das vias aéreas ou cardiopatias. Sibilância com cianose e falha no crescimento é uma bandeira vermelha gigantesca. Não dá para simplesmente prescrever corticoide inalatório e achar que está tudo resolvido. Ponto 6. Comunicação e raciocínio clínico. Depois de dominar a diretriz, DINA, fisiologia e tudo mais, a gente esbarra na parte mais humana e muitas vezes a mais difícil da medicina, a comunicação. Doutor, meu bebê tem asma? Podem ter certeza absoluta. Essa é uma das perguntas que mais vai ecoar nos corredores da pediatria. A ansiedade dos cuidadores é imensa, é palpável. E aí entra o nosso dever profissional de ser claro, empático e extremamente transparente. Explicar que a sibilância na cidade muitas vezes é passageira, mas que o acompanhamento contínuo é vital para a gente ter certeza no futuro. Isso cria uma aliança terapêutica e uma confiança que são totalmente substituíveis. Para a gente amarrar tudo, lembrem-se sempre de tratar o paciente e a história clínica completa dele, não um pedaço de papel com laudo de exame. Usem o raciocínio clínico para estratificar os riscos com o índice preditivo, evitem exames agressivos quando o quadro tem cara de benigno e tenham empatia. O sucesso terapêutico depende demais da nossa capacidade de juntar o rigor científico de um GINA 2025 com uma escuta atenta e humana ali na cadeira do consultório. Fica a reflexão provocativa. Na próxima vez que estiverem no ambulatório, como a nossa comunicação pode transformar uma família assustada no nosso maior aliado para o tratamento? Vale muito a pena pensar nisso. Bons estudos para todo mundo e continuem afiando esse raciocínio clínico.